Muito bem. Então, eu vou tentar dar uma pincelada, já que vocês viram, a gente deu aquela aula, acho que foi muito cansativa, eu vi. Vou dar uma revisão com alguns tópicos a mais, e possivelmente sexta-feira a gente termina. Eu pensava que a gente ia terminar hoje, mas ainda não. Para fazer muita coisa, eu vou com calma para não perturbar vocês. Mas na sexta-feira a gente termina certamente isso, esse tópico, e eu entrego logo a prova para você na sexta-feira. Ok? Só sobre teoria de perturbação, dependente do tempo. Sim, como foi a prova? Vocês fizeram a prova domingo? Não, professor, eu não fiz, não. Fez não? Por quê? Eu perdi a data de inscrição, aí eu acabei não me inscrevendo. Mas os meninos fizeram, o Eduardo e o Mariano. E como foi, Eduardo? Foi bom? Mais ou menos. O Mariano comentou que parece que tinha umas questões que parece que estava errada, meio estranha. Vixe. E agora, como é que você vai fazer? Tem que ver se é o teu mestrado, né? Como é que vai fazer? Pois é. É porque esse negócio de bolsa também, professor. Eu tava pensando em fazer esses 6 meses aí, né, até o próximo EUF, para eu fazer tem uns cursos de complementação pedagógica, que aí eu pegava um diploma de licenciatura, pelo menos eu podia também pegar aí um para dar aula e tal. Vai abrir vaga de substituto aí na UFAM. Aí só pede o diploma, né? Não, você pode fazer. Sim. Entendeu? Com certeza me inscrevo se abrir. É para o próximo semestre. Né? Aí o que é que você pode fazer? Você pode falar com a Sula e perguntar para ela, conversa com ela, para você fazer a disciplina como ouvinte. Que aí tu tá lá com já adianta, né? Já não, aí você já adianta, você tá lá com coisa, entendeu? Aí fala com ela. Mas fala assim, professor, que eu até me desanimei um pouco no mestrado aqui. Aí eu tava dando uma olhada na opção na matemática, eles têm bastante opção dentro do mestrado em matemática. E eles pedem só graduação. Oi? Mas é uma mudança radical, cara. É a formação. Mais ou menos. Porque tem algumas, por exemplo, dentro de estatística também, tem algumas áreas de modelo dinâmico, modelo de regressão. Isso aí eu acho interessante, econometria, otimização. Eu acho mais interessante do que o que a gente tem em física aqui. O problema da física é esse problema. Você fez negócio trabalhou com Marco, não foi? Com o Marco Aurélio? Não, foi eu não. Foi o Marcos que fez. Mas tu fizesse com quem a iniciação? Eu fiz em experimental, mas aí eu acabei que eu não gostei muito não, professor. Era química, basicamente química. Tem que ver se é foda. Esse negócio do mestrado, só essa forma de entrar pelo exame unificado, ficou um negócio meio... Mas você não fez os exames anteriores, não? Não fiz, não. Que aí daria para... Sim. Mas eu também não... Sinceramente, a área que tem aqui não é muito a minha praia, assim. Mas você queria trabalhar em quê? Em que área? Negócio na área dessa de gravitação? Não, eu gosto mais dessa área aqui de quântica, essa parte mais de campo e tal. Eu tinha vontade de trabalhar nisso. Tem um grupo lá de Mato Grosso, mas uma provavelmente tem que ir para lá. Aí eu posso... Esse que é o negócio. Tem que ver. Eu vou dar uma olhadinha por aí por fora com os colegas meus. Se os caras aceitam sem exame unificado. O negócio, eu vi algumas faculdades têm. O negócio é a bolsa, professor. Que aí sem bolsa. Não, mas você pode pleitear a bolsa da FAPEAM, sabia? Para fazer pós-graduação fora. Foi na época que eu era do comitê, a gente aprovando. Não sei se está funcionando aí, mas tinha antes os alunos, o Igor, que foi com bolsa da FAPEAM. Entendeu? Vamos fazer pós-graduação lá fora com bolsa daqui. A bolsa é até maior.
Eu vou ver isso aí, tô pesquisando. Dá uma olhadinha, depois eu posso dar uma olhadinha aí com os colegas que tem por aí para a gente ver o que pode fazer. Tá? Beleza, então vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui na apresentação. Muito bem, então vamos lá. Então, vou mostrar para vocês a própria teoria e vou terminar na regra de Fermi, mostrar algumas coisas. E na outra aula eu vou mostrar para você a quantização do campo eletromagnético, mas não vou precisar explorar isso. E calcular a taxa de transição. E aí passa a prova e termina praticamente esse assunto. Aí fica o último assunto para a gente terminar na outra semana. Negócio de partida. Então, vamos aqui só para a gente localizar no nosso problema. Então, nossa base que a gente precisa resolver é esse problema que tem aí. É resolver esse problema do meu hamiltoniano. É resolver a equação do Schrödinger, né? Dessa dependendo do tempo, né? Aí a gente já aprendemos, né? Se o H não for dependente do tempo, aí fica fácil resolver aquela solução daquela equação, que fica simplesmente esse operador unitário, essa exponencial do menos IHT sobre H cortado, aplico no meu estado inicial. Aí, se eu me der o estado inicial, eu sei calcular a evolução temporal, né? Então, se meu hamiltoniano não depende do tempo, aí eu posso separar ela, que a gente chama em separação de variável, uma equação do tempo, aí tem uma fase, e a outra equação é o termo do que esse termo exponencial que tem aí, e a outra seria a equação de Schrödinger independente do tempo, que seria exatamente essa. Então, se o hamiltoniano não depende do tempo, eu tenho uma solução desse tipo, né? E eu calculo, né, qualquer estado inicial, então agora eu tenho o estado inicial escrito com uma combinação linear desse, né? Então, a base ortonormalizada, então, portanto, agora é fácil calcular o φ de t, né? Essa solução que a gente chama de solução estacionária que está aí, né? Então, dado o estado inicial, ele é escrito com uma combinação linear do salto estado do meu hamiltoniano, né? A equação de Schrödinger independente do tempo. Eu resolvo aquela equação, calculo o espectro, calculo o φ de n, né? E aí eu tenho a minha evolução temporal. Então, isso é o trivial, né? É o trivial dos trivial que a gente já exploramos muito em quântica 1, né? O nosso problema é como resolver o problema quando o hamiltoniano depende do tempo. Aí o problema é complicado, assim como resolver aquela equação lá em cima também é complicada, né? Aquela equação estacionária também é complicada, né? A gente já aprendemos a usar a teoria de perturbação estacionária, que é aquela solução e o método variacional, para resolver problemas aproximados com aquela equação que tem lá em cima. E se eu depender do tempo, eu tenho uma outra complicação que é resolver a equação de Schrödinger agora, dependendo do tempo, né? Então, esse é o primeiro problema que eu vou estar aqui, é o problema que está do grifo. Eu não vou fazer, mas eu vou dar o espaço, né, para encontrar a solução desse problema. Então, esse é o problema 9.7, que eu pedi que vocês estudassem, fizessem os problemas, que eu dou uma perturbação não diagonal, que é exatamente essa aqui aí, né, e encontrar todas essas fórmulas que estão aí. Okay? Então, calcular, ele dá o estado inicial ele está no estado 1, 0, e calcular a evolução temporal, né, calcular quanto vale o φ de t. Né? No fundo, é isso que ele quer. Certo? Então, esse problema é um problema que a gente resolvemos em quântica 1, um problema de cima de dois níveis, né? O nível A e o nível B, que tem aí. Né? Então, esse problema em específico tem solução exata, ele tem solução exata, que está exatamente isso. Tem uma aproximação que a gente usa, mas não é bem uma aproximação, é uma transformação para resolver esse problema. Então, isso aí eu encontro a solução exata. Não tem solução exata esse problema. Então, eu vou discutir aqui com vocês a solução exata para a gente entender o que é que a gente vai fazer com teoria de perturbação dependendo do tempo. Okay? Então, eu tenho um sistema de dois níveis. Depois eu vou tirar esse zerinho aí da rogada, que eu aproveitei de slide anterior. Certo? Então, eu tenho um sistema com dois níveis, o nível 1 e o nível 2. Então, o estado 1 e o estado 2, 1, 0 e 0, 1. Né? Eu sei resolver aquele problema, então o problema está diagonal. E agora eu vou botar uma perturbação que depende do tempo. Vou botar uma perturbação desse tipo que está aí, né? Onde gama é um número real, então forma que a minha matriz fica hermitiana, né? Então, esse problema aí, nosso
né? Eu tenho agora o meu hamiltoniano nessa forma que tem aí. A soma de H0 mais ômega de T, que é a nossa perturbação, eu tenho agora o hamiltoniano que depende do tempo. Então, agora eu não posso colocar numa equação solução estacionária e resolver. Isso eu já vi um aluno fazer um negócio desse, para tomar muito cuidado. Eu não posso calcular os autovalores dessa matriz. Então, não tem como encontrar, porque uma coisa tem que ser estacionária. Não pode depender do tempo. A equação é independente do tempo. Então, eu não posso pegar isso e calcular os autovalores, os autovetores, que não tem sentido uma coisa dependendo do tempo. Então, o que eu vou fazer? É calcular a evolução temporal. É resolver a equação dependendo do tempo. Né? Então, eu tenho uma equação. Então, meu φ de t é um A de t, B de t, onde A de t e B de t são exatamente funções que eu vou determinar. Aí isso vai gerar um sistema de duas equações acopladas. Aí eu uso algumas transformações e encontro o A de t e o B de t. Aí eu uso como condição inicial que em t igual a zero, né, o sistema está no estado 1. Em outro aspecto, o A de 0 é 1 e o B de 0 é 0, né, porque é o estado 1, 0. Né? Então, usando essa condição inicial, eu calculo A de t e B de t. Né? E B de t. Aí eu vou calcular exatamente a fórmula de Rabi, que ele está no estado 1, eu quero agora calcular qual é a probabilidade dele passar para o estado 2. Certo? Então, calcular a probabilidade para ele calcular no estado 2 é calcular o coeficiente B de t. Exatamente o módulo de B de t ao quadrado. Então, esse problema foi tratado em Quântica 1, tem um trabalho em matemática, mas nada que vocês não possam rever aquele problema desse sistema de 2000. Então, aí está a equação, que é a chamada fórmula de Rabi. Então, eu tenho aí a frequência de Rabi, como ele oscila na probabilidade. Então, a probabilidade, hora é 0, hora é 1, né? E vai aumentando e diminuindo. Então, ele é chamada frequência de Rabi. E tem essa outra frequência que é a ver com a transição de um estado para o outro, né? Exatamente a frequência de Bohr, né? Entre estado 2 e 1. Então, ômega 2, 1 é 2 menos 1 sobre H cortado. Então, aí é uma fórmula, eu não vou me deter, mas eu quero só discutir algumas coisas para a gente aproveitar e discutir teoria de perturbação dependendo do tempo. Okay? Bom, então, a primeira coisa que a gente analisa, e é o que a gente vai fazer em teoria de perturbação dependendo do tempo, é a ressonância. O que é a ressonância? Então, se eu fizer esse meu B de T, né, esse meu B de T, e fizer o gráfico dele, né, que é aquele gráfico que está ali, aquele termo que está multiplicando o seno, esse B de T máximo, né, que é o valor máximo que o B de T pode ter, e eu fizer o gráfico, né, então esse gráfico desse B de T, né, ao quadrado, aquele termo que está ali multiplicando o seno ao quadrado, ele tem esse gráfico que, quando o ômega for igual a ômega 2, a gente chama a ressonância. Então, exatamente, quando eu descobrir a frequência igual à frequência de transição entre dois estados, ele atinge o maior valor de B. A gente chama isso de ressonância, né? De ressonância. Aí você tem ali uma largura, né? A largura da minha... Se você vê aquele gráfico ali, é um gráfico de uma lorentziana, né? Então, esse gráfico que faz exatamente esse gráfico que tem aí, né? Então, quando o ômega tende ao infinito e o ômega menos infinito a zero, ele é máximo exatamente naquele ponto, quando o ômega igual a ômega 2, 1, dá exatamente o B máximo igual a 1. Então, esse é o gráfico que a gente chama da ressonância. E é exatamente isso que a gente vai fazer quando pegar uma frequência, e vou resolver um problema geral, e na frequência de ressonância, eu vou calcular as minhas transições, né, que vai estar a ver com esse termo que tem aí. Bom, eu posso traçar o gráfico, quer dizer, eu posso pegar ômega igual a ômega 2, 1, né? Quer dizer, cancela aquele termo, aquele gama e cancela com gama, fica o gráfico de seno, né? Esse gráfico aí para ser plotado. Então, eu posso tratar o gráfico, né, B de T e o gráfico A de T ao quadrado. Né? Então, estou na ressonância. Então, minha frequência agora de Rabi é gama, né, que é aquele termo da minha perturbação, sobre H cortado. Então, vamos entender aqui o que é que tem. Então, tem assim. Então, pega aquela linha em negrito, né, meu A de T, né? Então, ele está me dizendo, em T igual a zero, ele é 1, né? Porque ele está no estado 1. Então, o A de 0 é 1 e o B de 0 é 0, né? Porque ele está no estado 1, né? No estado 1, que é 1, 0. Aí, com o decorrer do tempo, o que está acontecendo?
Aí, com o decorrer do tempo, o A vai diminuindo e o B vai aumentando. O que é que está dizendo que o B está aumentando? Ele está fazendo com que o meu B, né, está indo aumentando a probabilidade do meu sistema para sair do estado 1 para o estado 2. Então, esse gráfico, essa fase que vai de 0 até πh cortado sobre 2 gama, é o estado que a gente chama de absorção, porque ele está absorvendo energia e fazendo a transição para o estado 2. Então, exatamente quando chega nesse valor de πh cortado sobre 2 gama, né, o meu sistema está no estado 2, né, porque a probabilidade que é o A ao quadrado é igual a 0. Aí o que acontece? Aí a linha pontilhada atingiu o máximo, que é 1, aí começa a diminuir. E o B começa, o B começa a diminuir e o A começa a aumentar. Então, o A começa a aumentar significa o quê? Significa que o estado 1 começa a ficar populado, né? Se tivesse várias partículas, vai ficar populado. Então, significa que começou a ter transição do estado 2 para o estado 1. Então, você tem agora o que a gente chama de emissão. Então, o meu sistema foi populado, todo mundo no estado 2, né, quando atingiu aquele πh cortado sobre 2 gama. Aí, a medida agora do tempo, entre πh cortado sobre 2 ômega e πh cortado, né, dividido por gama, você tem o estado que a gente chama de emissão, porque o estado 1 começa a ficar populado. Então, começa a ter emissão do estado 2 para o estado 1. E aí, sucessivamente. Aí, depois, agora eu tenho o estado de absorção, depois outra emissão. E assim vai com o decorrer do tempo. Então, você tem absorção de energia e emissão, né? Que é exatamente esse quanto H cortado ômega, né? Que é exatamente que está ali. Então, esse é o procedimento exato de um problema que a gente resolve analiticamente. Né? Um problema analiticamente diria, dos poucos problemas. Interessante e importante esse problema de sistema de 2 níveis, tem grande importância. Como, por exemplo, você pode construir um modelo com esse sistema, uma forma de Rabi, com alguns ingredientes a mais, imaginar um problema de uma lâmina que ela pode oscilar e fazer uma microlâmina que foi feito por uns físicos e fazer com que ele oscile entre dois estados, o estado do quanto do fono zero, estado fundamental, e uma pequeno fono, eu dou uma pequena energia para ele vibrar, no estado 1. Então, ele tem um sistema de 2 estados, né, que eu posso descrever isso teoricamente, que é essa forma de Rabi que a gente tem, e eu posso medir isso experimentalmente. Então, o cara mede experimentalmente e confirma esse resultado da forma de Rabi. Agora, o único problema que tem, o grande problema é que essa oscilação, o tempo de oscilação que ocorre isso, é durante um tempo muito curto. O que é curto? Alguns microsegundos. Por quê? Porque quando você pega um sistema já de tamanho macroscópico, uma lâmina de alguns micros, que você consegue agora ver e fazer no laboratório, ela tem um grande problema da decoerência. O que significa isso? Quer dizer, o efeito do meio sobre o meu sistema quântico. Então, para você fazer uma medida quântica, você tem que isolar o meu sistema completamente. Qualquer perturbação externa, ele colapsa, aquele negócio de colapso da função de onda, o meu sistema deixa de ser quântico. Então, o grande problema de fazer medidas é por causa desse problema da destruição, né? Da destruição do estado quântico, dessa superposição. Mas, durante um certo intervalo de tempo, eles medem e dá exatamente essa forma de Rabi, esse sistema da lâmina. Eu já passei isso lá no Quântica 1 para vocês, né? E ele oscila entre 2 estados e tem essa forma de Rabi durante um intervalo de tempo de algum microsegundo. Então, tem os dados experimentais que bate com esses sistemas que tem aí. Em sistema óptico, muitas coisas com sistema de 2 níveis tem essa forma de Rabi. Então, em óptica quântica, esse é o problema básico de um curso de óptica quântica, que o cara tem que resolver um sistema de 2 níveis. Nesse caso, né, daria essa forma que tem aí. Ok? Muito bem. Então, um problema bem batido em Quântica 1. Eu estou repetindo para mostrar o que a gente quer resolver. É um hamiltoniano dependendo do tempo. Esse é um caso especial e dos únicos, eu diria, que tem solução exata. Né? Muito poucos problemas. Então, se você qualquer uma outra perturbação, não tem solução exata. Portanto, você tem que resolver ou numericamente ou de uma forma aproximada, que é o que a gente vai fazer
refazer aqui. Então, a estratégia do problema é, você tem o estado estacionário, então tem um H0, e você mete uma perturbação ômega de T. Então, agora, o meu sistema não vai ser mais estacionário, eu tenho que resolver essa equação de Schrödinger dependendo do tempo, né? Onde H de T é a soma do H0, então, para T maior que 0, maior ou igual a 0, eu ligo uma perturbação ômega de T. Né? Então, agora o meu sistema agora depende do tempo, portanto, eu não tenho que resolver a equação. Antes, ele estava no estado estacionário, e agora eu aplico, né, uma perturbação ômega de T. E aí eu tenho que resolver aquela equação que tem ali. Qual o nosso objetivo? Bom, o nosso objetivo é o seguinte. Imagine que em T igual a 0, o meu sistema está no estado inicial FIDI, que é alto estado, meu Hamiltoniano é H0. Certo? Eu não botei mais aquele zerinho no meu estado, nem na minha energia. Né? E não precisa, porque eu não vou resolver o problema. Estou interessado no φ de T. Né? Então, eu tenho em T igual a 0, ele está no φ. Aí eu quero calcular qual é a probabilidade de transição. E com essa probabilidade de transição, a gente vai ver na sexta-feira que eu posso calcular quanto tempo gasta para o sistema sair do estado excitado e ir para o estado de menor energia. Vou calcular, né, o tempo de transição, né, essa taxa de transição, ou tempo de meia-vida. Certo? Então, a probabilidade dele sair do estado inicial para o estado N qualquer, para um estado N qualquer, é dado pela postulado da mecânica quântica, né, porque ela, né, o teorema lá de Neumann, né, da projeção. Então, eu projeto meu φ de T sobre o meu estado N. Então, eu calculo a evolução temporal resolvendo a equação de Schrödinger, botando essa condição de contorno, que o φ de 0 é o φ de I, né? Então, eu calculo a evolução temporal e faço a projeção no estado que eu quero. Quero calcular qual é a probabilidade de estar no estado I, ele vai para o estado N. Então, é esse modo que eu vou precisar calcular. Então, é esse nosso objetivo dessa aula, construir isso para vocês. Então, eu tenho duas coisas importantes aqui, é o que a gente chama emissão estimulada, então, veja, e aqui a absorção estimulada. Então, a absorção é até fácil entender essa absorção estimulada, porque para eu sair de um estado de menor energia e ir para um estado de maior energia, eu preciso dar energia ao meu sistema, senão ele não sai do lugar. Então, ele tem que absorver um quanto, que é H ômega, que é a diferença de energia que está ali. Certo? Então, é o que a gente chama absorção estimulada. Quando ele está no estado excitado, se você não tiver nenhuma perturbação, aí ele espontaneamente vai para o estado, né? É o que chama a taxa radiativa, né? Ele espontaneamente está no estado excitado, passa para o estado de menor energia e lança um fóton. Essa que a gente chama de emissão espontânea. Einstein, né, no seu trabalho de 1917, ele propôs um outro tipo de emissão, além da natural, que é o que eu tenho, né, o termo radiativo, eu tenho também a emissão estimulada. Essa ideia dele foi fundamental para ele, com essa ideia, com emissão estimulada, emissão espontânea e absorção estimulada, fazer um balanceamento energético. A gente vai fazer isso na sexta-feira. Eu passei para você o material com mais detalhe. E ele chegou, né, deduziu a fórmula de Planck. Então, foi uma outra forma que ele deduziu a fórmula de Planck, usando essa ideia da emissão estimulada. Se ele não colocar a emissão estimulada, ele obtém a fórmula de Wien. Ele não obtém a fórmula de Planck. Então, essa emissão estimulada, ela existe. E ela é tão importante de ela existir, e tão importante, que isso é a base que a gente chama do laser. Por que o laser? Você mete um feixe de luz. Aí o que acontece com o feixe de luz? Esse feixe de luz está lá passando sobre o meu ar, ele absorve, passa para o estado, né, ele passa para o estado de, né, maior energia. Mas aí eu continuo metendo energia, existe também um decaimento para o estado para baixo. Quando ele cai, ele emite também um fóton, que é igualzinho a energia. Então, note que eu preciso de uma energia H cortado ômega para estimular, excitar o meu sistema, e, ao mesmo tempo, também vai ocorrer emissão, né, de um fóton, desse mesmo valor. Então, portanto, quando sai, quando tem essa emissão estimulada, né, que o átomo está lá no estado, você vai sair dois fótons. Um é a energia da minha radiação que eu estou colocando,
e depois vai sair 2 fótons. Você tem o que a gente chama ampliação, que exatamente é a palavra laser. Isso ocorre não só com átomo, mas com muito átomo. Então, é em cascata que ele consegue fazer isso, de tal forma que eu entro com feixe e saio com feixe coerente, porque todo mundo sai com a mesma frequência, então todo mundo coerente com a energia amplificada, né? Amplificada. Então, essa é a base do laser que o Einstein inventou. Então, o laser, né, a teoria do laser, pelo menos do ponto de vista físico, está exatamente nessa emissão estimulada, que a priori não deveria existir a emissão absorção, e a outra, espontaneamente, ele está no estado excitado. Imagina agora por que ele cai. A gente vai ver se ele está no estado estacionário, ele só cai porque eu tenho, devido a flutuações quânticas, eu tenho uma perturbação da onda eletromagnética no vácuo, que ocorre e faz ele emitir espontaneamente. Então, não precisa nenhuma perturbação, porque a perturbação sempre vai existir no campo eletromagnético. Okay? Então, essa parte aí, exatamente o que a gente está querendo calcular. A probabilidade para ele passar para o estado excitado e também a probabilidade para ele cair e vir para o estado de menor energia, que é a emissão estimulada. Então, tem 2 coisas que a gente vai fazer uso e estudar hoje. Okay? Muito bem. Então, para fazer tudo isso e calcular essa evolução temporal, eu preciso calcular o φ de t. Então, vamos ver como calcular exatamente a evolução temporal do meu ket, né, da equação de Schrödinger. Okay? Muito bem. Então, vamos falar da representação do Dirac ou representação da interação. Vamos rever outra vez. Eu fiz questão de fazer, porque, né, faz com que amadureça mais e tire mais dúvida do que na aula da semana passada, que não deu para, né, muita informação. Então, vamos fazer aqui com calma outra vez isso aí, né, e eu passar o material para vocês. Então, meu estado inicial é uma superposição de φ de n. Então, eu estou chamando um coeficiente Cn de 0, o que é igual a 0. Esse Cn de 0, pela projeção, são ortogonais aqueles φ de n, exatamente esse φ de n, o φ de 0 que está aí. Né? Então, isso é no estado t igual a 0. Se meu hamiltoniano não depender do tempo, quer dizer, se a perturbação for 0, a evolução temporal que a gente aprendemos dá exatamente isso. Exponencial do menos IH0t aplicado no φ de 0. Como meu φ de 0 é aquela expansão que está ali, então, quando eu aplicar o H0 no φ de n, dá E de n. Então, isso é o óbvio que a gente já aprendemos. Okay? Então, agora, se eu tiver agora uma perturbação, o meu hamiltoniano depender do tempo, o que é que eu vou ter? Bom, eu posso deixar aquela exponencial que está ali, não tem problema nenhum, ou pode ficar tudo incorporado no C de n. Certo? Então, minha solução φ de n de t, φ de t, é um Cn de t, que eu preciso calcular, é isso que eu vou querer calcular, multiplicado pela exponencial. Por quê? Porque quando eu colocar o φ de t igual a 0, o meu Cn de t vai dar o Cn de 0. Vai dar exatamente uma coisa independente do tempo que a gente vai mostrar, e mostramos, e vamos remostrar outra vez que está aí. Ok? Então, eu quero calcular esse Cn de t. Se eu botar o ômega igual a 0, ele vai ver que o Cn de t vai dar o próprio Cn de 0 que está lá em cima. Certo? Então, essa é a evolução temporal do meu sistema da equação. Então, na verdade, eu só estou dizendo que ele é dado pelo Cn de t e eu vou resolver equações diferenciais para esse Cn de t. Okay? E foi isso que a gente fez lá no SEMA de 2000. Então, eu tenho esse problema que tem aí. Então, eu tenho minha perturbação e tenho minha evolução temporal no φ de t. Bom, aquela exponencial de menos IN de t que está ali, eu posso escrever dessa forma também. É a mesma coisa, a mesma expressão que está lá. Meu φ de t, né, é a mesma expressão que está lá em cima. Porque a exponencial de H0, quando aplicar no E de n, ele entra dentro do somatório, volta para aquele caso que tem ali. Então, não fiz nada. Mais uma vez, se ômega é igual a 0, o Cn de t é o próprio Cn de 0, porque não vai depender do tempo a minha solução. Certo? Então, o Cn de t só vai ter uma evolução temporal se a minha perturbação for diferente de 0. Certo? Então, é esse Cn de t que a gente vai calcular. Bom, então, baseado nisso, eu posso definir, então, por definição, faltam uns 3 tracinhos ali, uma solução do ket, né, e chamar a representação da interação de Dirac, né, ou de Dirac. É dizer que é exponencial, então é só aquela parte vermelha que está ali. Então, se eu multiplicar tudinho por exponencial de mais i H0t sobre H cortado, onde H0 é aquele termo sem depender do tempo, independente do tempo. Aí eu chamo isso o estado na representação de Dirac.
e esse outro, o estado ket na representação de Schrödinger. Ok? Então, essa é a transformação que eu saio de Heisenberg para a representação de Dirac, com a representação da interação. Então, note que o meu φ de t na representação da interação é esse somatório aí, de C de N. Certo? De C de N de t, que eu não sei quanto vale ainda. Ok? Muito bem. Então, representação de Dirac, estamos aqui apresentados. Vamos agora encontrar uma equação diferencial ou equação de Schrödinger na representação de Dirac. Certo? Então, eu pego, multiplico tudinho por IH cortado e derivo. Então, pego a minha equação e aplico a regra da cadeia. No lado, esquece aquela parte vermelha que eu não vou usar. Então, aquela parte primeira. Então, derivada da segunda, vou ter logo a derivada da segunda, por ser o contrário. Então, vai ficar exponencial de IH0t, aí vai ficar IH cortada, derivada de φ de t em relação a t. Né? Mais a derivada da primeira, IH cortada, né? A derivada da exponencial multiplicado por φ de t. Então, a regra da cadeia que a gente está aplicando. Esse termo em vermelho, se eu derivar ela em vermelho, vai cair o I sobre H cortado. O I multiplicado por I dá menos, né? E o H cortado cancela. Então, vai ficar exponencial de menos, exponencial de mais I, H0t sobre H cortado, H0, multiplicado por φ de t. E aquele termo em azul é só a gente lembrar da equação de Schrödinger. Então, a equação de Schrödinger que a gente tem lá inicialmente, né? Que é aquele termo em azul dá H de t, φ de t. Então, note que o segundo termo tem aquele H0, né? Ele tem aquele H0, e esse outro termo, o termo em azul, vai aparecer o quê? Vai aparecer o H de t. Quem é o H de t? É o H de 0 mais ômega de t. Aí, quando eu colocar naquele termo em azul, vai cancelar com esse termo em vermelho, com H0. Aí vai ficar simplesmente o termo de ômega t. Né? Então, quando eu substituir lá o azul lá em cima, né? O H de t, eu tenho H0 mais ômega de t. O termo com H0 vai cancelar com o termo de H0 do vermelho. Fica só o termo de ômega de t. Certo? Bom, eu posso fazer, né, multiplicar por matriz de identidade, multiplico por exponencial de menos I H0t sobre H cortado. E multiplico por exponencial de mais I, a mesma coisa, que é 1, né? Matriz de identidade. Certo? Para que isso? Então, para que isso? Eu vou agora definir o meu operador, né, na representação de interação, que é dado, por definição, isso aí. Certo? Okay? E lembrando ainda que o meu φ de t é aquele termo em vermelho que está ali, exponencial de H0t, H cortado φ de t. Então, agora eu tenho uma equação de Schrödinger na representação de Dirac, que aí vai ficar IH cortada, derivada de φ de t na representação de Dirac ou da interação, né? Ômega de I, que é aquela definição do A de I geral, então, o ômega de I de t, aplicado ao φ de t na representação de Dirac da interação. Então, essa é a equação que a gente vai resolver. E depois a gente volta para o nosso φ de t, que a gente sabe como se transforma, que está lá em cima, que está aí. Né? Então, se eu calcular o φ de t na representação de Dirac, eu sei calcular o φ de t na representação de Schrödinger. Né? Então, essa é a equação de Schrödinger na representação de Dirac. Então, na representação de Dirac, a gente já temos a equação dela. Então, note que a evolução temporal do φ de t depende do H de t, então, é da evolução temporal dele. E meus operadores também têm uma evolução temporal. Então, eu posso pegar essa minha equação e derivar ela. Se eu derivar ela, eu tenho exatamente isso que tem aqui. Né? Então, esse termo em vermelho a gente vai ser 0 se o A não depender do tempo. Se o A não depender do tempo, a derivada parcial vai embora. Né? Então, eu tenho esse termo primeiro e o outro vai ficar esse comutador de A de I com H de 0. Então, é como um equivalente à equação de Heisenberg. Então, eu tenho uma equação para matrizes e eu tenho uma equação também para os vetores, para as funções de onda. Então, na representação de Dirac, eu tenho as duas que evoluem no tempo. Na representação de Heisenberg, o que eu tenho? Na representação, a evolução do φ de t, mas meus operadores não dependem do tempo. E em Heisenberg é o contrário. Eu tenho a evolução temporal das matrizes e as funções de onda não dependem do tempo. Então, relembrando aqui exatamente, na representação de Heisenberg, eu tenho o A de t, evolui no tempo, mas sendo que na representação de Heisenberg, né, o meu φ de t de Heisenberg é um φ de 0, lá na representação de Schrödinger. Né? Ela não depende do tempo, o estado, não evolui no tempo. Aí eu tenho uma equação, então se eu derivar isso, o meu A não depender explicitamente do tempo, eu tenho essa equação que tem aí. Né? A equação de Heisenberg, equação de matriz. Agora eu não tenho uma equação
diferenciais para funções de onda, ou para os QET que eu tenho lá, como tenho na representação de Dirac. Né? O que é interessante aqui é que essas duas representações, todas as três representações, são todas equivalentes. Então, entre Heisenberg e Schrödinger, eu tenho isso aí. Ó. Se eu quero calcular o A de T, né? Se eu quero calcular o A de T, né? Note que o meu A de T, a evolução temporal, depende do H. Lá na representação de Dirac é do H0. O meu H aí é o H total. Certo? Então, a equivalência entre os dois, né? Entre as duas representações. Então, você, na representação de Schrödinger, o φ de T depende do tempo, e na representação de Heisenberg, o A que evolui no tempo e o scat não evolui no tempo. Então, essas são as três representações. Então, essa é a nova, quem está apresentando a representação de Dirac, né, que a gente tem na mecânica quântica. Isso foi tópico de concurso, na época que a gente fazia concurso de física, né, que agora a gente não tem mais as provas, os caras têm que fazer, estudar tudo de física. E a prova era de física. Então, o cara tinha que falar de mecânica quântica, mecânica estatística, estado sólido, tudo, tudo. Então, o cara tinha que estudar tudo. Então, o professor que passava os meninos, Zé Roberto, Igor, foi das últimas gestação de concurso realmente para física. Quando a gente está contratando pesquisadores, e aí os professores não, né, não se preocupam com a física. Então, esse foi um dos tópicos, por exemplo, que caiu na prova do Cuspito, Ansula, Balé, toda aquela remessa antiga. As novas vieram para cá, ninguém fez concurso de física. Fez um concurso, né, mais ligado com a área de pesquisa. Mudou completamente. Né? Então, esse é um dos tópicos das representações da mecânica quântica. Um dos tópicos, né, do concurso. Né? Vários concursos caíram no mesmo tópico. Uns 5, 6 concursos, sempre esses tópicos caíram. Né? Bom, então aqui, resumindo todas as representações da mecânica quântica, então, as representações, então você tem o estado e o observável, o estado é o QE, e o observável são nossos operadores. Então, na representação de Heisenberg, o estado não muda, é o φ de zero, não há evolução temporal. E o observável, ela evolui com o Hamiltoniano H, o Hamiltoniano total, o Hamiltoniano H. Na representação de Dirac, o estado evolui com ômega de I, né? Então, com aquela minha perturbação ômega, né? Na representação de Dirac. E o observável também evolui, mas sem que ele evolui com H0. Então, ele evolui com H0. Na representação de Schrödinger, o estado, né? O estado que é o QE, evolui com H, aquela equação de Schrödinger no início, e o observável ela não evolui na representação de Schrödinger. Então, essas são as três representações que a gente tem na mecânica quântica que a gente estudou, e são todas equivalentes entre si. Né? Para tratar sistema que depende do tempo, a melhor representação para estudar é a representação de Dirac, que é essa que a gente vai estudar, certo? Porque agora eu preciso resolver não para o meu Hamiltoniano H total, eu vou resolver a equação de Schrödinger só para o ômega, onde é a minha perturbação. Se minha perturbação for zero, né, aí eu volto, né, para a representação de Schrödinger. Né? Então, se eu não tiver perturbação, né, então o meu observável, né, ela vai variar, mas o φ de T ela vai evoluir com o próprio H, porque o H é igual a H0. Né? O H vai ser igual a H0. Bom, então vamos lá. Então vamos desenvolver o método devido a Dirac. Por que eu falo estratégia de Dirac? Porque tem outro tipo de estratégia, que é a estratégia de Dyson. A estratégia de Dyson é resolver essa equação autoconsistente. Né? Bota para o outro lado, integra e faz iterativamente. Aí você encontra vários termos, é o que a gente chama série de Dyson. É um método de Dyson. A gente vai usar a estratégia de Dirac, que no final é a mesma resultado que tem aí. Então, o formato da solução é o mesmo. Né? O que vai diferir é a estratégia. A estratégia é que vai ser diferente. Então, eu preciso encontrar o φ de T. Então, o meu φ de T na representação de interação é somatório C de N de T φ de N. Então, o que Dirac fez, que é exatamente como o Schrödinger fez no método perturbativo estacionário, é dizer que esse meu CN... Bom, primeiro vamos resolver, depois a gente volta para ele. Né? Bom, eu pego esse meu φ de T e substituo lá na minha equação. Né? Então, quando eu substituo esse φ de T, essa expansão que está lá, aí eu fico com a derivada. Eu botei um somatório em P, porque eu vou multiplicar por φ de N depois. Então, no lugar de N, como a gente chama, a variável muda. Aí eu meto lá em cima na minha equação. Então, vai ficar a derivada do meu coeficiente, C de P, estou botando somatório em P, e o outro lado vai ficar o φ de I,
somatório em P desses coeficientes que tem ali, certo? Substituir o meu φ de T. Aí eu pego, multiplico ambos os membros por φ de N, pelo Bra φ de N, e uso relação de normalidade, ortogonalidade entre os meus φ de N. Aí no lado esquerdo vai dar o delta de NP, aí só vai sobrar IH cortado, derivado de C de N de P. E no lado direito vai ter o somatório e vai ter esses φ de N, esses elementos de matriz φ de N, ômega de I de T, φ de P. Né? Então eu tenho agora a equação diferencial para os meus coeficientes. Se eu calcular os meus coeficientes, substituo, calculo φ de T e resolvo o nosso problema. Certo? Bom, então eu posso agora substituir agora meu ômega de I. Então, lembrando que ômega de I é exponencial de IH0T multiplicado por ômega de T. Anote que é o ômega de I, na representação da interação, multiplicado por exponencial de menos IH0. Quando eu substituir lá dentro daquele elemento matriz, o H0, quando eu aplicar no lado esquerdo em φ de N, dá E de N. E o H0, quando eu aplicar no lado direito, dá E de P. Aí vão sair números, sai fora da matriz, né? Do elemento matriz. Aí vai ficar E de N menos E de P, dividido por H cortado. A gente vai chamar isso da frequência de Bohr, da transição entre N e P. Certo? Aí eu reescrevo a minha equação dessa forma. Né? Então eu tenho agora a frequência de Bohr, né? É N menos EP, né? Que é aquele termo que eu estou explicando que tem ali, e tenho os elementos, o elemento de matriz ômega NP, né? Que é esse que está aí. Né? Então, é essa equação que a gente vai resolver, porque se quer calcular os coeficientes, a gente calcula o meu ket. E aí eu resolvo o problema para calcular essa probabilidade de transição. Okay? Muito bem. Então, o que é que Dirac vai fazer? Bom, eu vou usar a teoria de perturbação. A primeira coisa que eu vou dizer é que meu ômega de T, que lá é um lambda ômega, aí eu boto um operadorzinho ômega de T. Onde esse lambda é o parâmetro meu perturbativo. Campo elétrico, campo magnético, qualquer coisa que a gente vai tratar daqui a pouco. Né? Então, eu tenho um parâmetro lambda que vai me dizer exatamente quanto isso é pequeno comparado com o meu H0, portanto, ele é uma perturbação, e vou expandir o meu coeficiente em potência de lambda, e assumir que ele tem uma série convergente. Mais uma vez, não é uma série convergente necessariamente. Okay? Então, eu tenho Cn de 0 é a correção de ordem 0, Cn de 1 é a correção de ordem 1, e assim sucessivamente até a ordem késima. Então, tenho várias ordens que eu posso calcular. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o Cn e o meu ômega de T, que é aquele lambda, multiplicar lá em cima naquela equação. E vou encontrando todas as ordens. Então, por exemplo, ordem 0. Para a ordem 0, eu encontro essa equação que tem aí. Então, a ordem 0 é lambda elevado a 0. Então, quando eu substituir essas duas equações, né, essas duas expressões lá em cima, a ordem 0, que vai ficar lambda 0, é essa equação que tem aí. IH cortado, derivada de C de N de 0, de T igual a 0. Então, como a derivada é igual a 0, porque o Cn de T de 0 é uma constante. Então, significa que se é uma constante, ela não depende do tempo. Então, Cn de 0 de T é igual a Cn de 0 de 0, que é uma constante. Né? E agora, os outros termos, ela vai depender da perturbação. Se a perturbação for 0, esses meus coeficientes vão ser tudo 0. Aí significa o quê? Que eu volto para aquele estado inicial, cujo ômega é igual a 0. Certo? Então, eu posso fazer para a ordem 1, ordem 2, sucessivamente, até a ordem késima, de uma forma geral, encontra a solução, essa equação interativa. Então, note que para eu encontrar a correção de ordem késima, eu preciso da correção K-1. E assim sucessivamente. Aí eu calculo todas as ordens, aí eu encontro os coeficientes C de N, eu encontro o meu φ de T. Então, é aí exatamente a estratégia feita por Dirac. Ok? Muito bem. Então, nós vamos calcular essas coeficientes em cada um tipo de ordem. Então, aqui eu preciso lembrar que o meu coeficiente C de N de T, agora a gente já provou de ordem 0, não depende do tempo, então, portanto, é o meu Cn de 0, que estava lá inicialmente. Então, eu tenho as seguintes condições de contorno. As condições de contorno que eu vou usar íntegro a 0, o meu sistema está no alto estado, meu Hamiltoniano H0, eu chamar de um φ de I, estado inicial. Certo? Aí o Cn de ordem 0 de T, ela não depende do tempo. E ela tem aquele produto escalar, o φ de N vezes o φ de 0. Sendo que o meu φ de 0 é o φ de I. Então, como eles são ortogonais, isso dá delta de NI. Delta de NI. Então, essa é a primeira condição de contorno nossa, do nosso coeficiente C,
N de ordem 0 de T. Né? Os outros, para a ordem maior ou igual a 1, de ordem, né? Para T igual a 0, eles dão tudo igual a 0. Certo? Então, eu tenho essas duas condições de contorno que eu vou fazer para resolver aqueles calcular coeficientes em várias ordens do meu sistema. Então, por exemplo, em ordem 1, eu boto K igual a 1, aí quando eu botar K igual a 1, no lado direito vai ficar Cn de 0. Cn de T, agora eu já sei quanto vale. Dá os delta da vida. Certo? Dá os delta da vida. Então, aquele somatório vai parar, aí eu resolvo, eu encontro Cn de 1. Aí, encontrado Cn de 1, eu calculo agora a ordem 2. Aí eu substituo Cn de 1. E assim eu vou fazendo sucessivamente, em qualquer ordem que eu quiser. Um detalhe importante é a ordem com que vai ficar exatamente colocado esse coeficiente que vai estar aí. Né? Eu vou aqui explicar. Então, resumidamente, eu tenho essa equação para resolver. Né? Então, os detalhes estão aí, das minhas constantes. Então, agora vamos resolver solução de ordem 1. Então, a solução de ordem 1, eu boto K igual a 1. Aí eu tenho a derivada de Cn de ordem 1. Aí eu tenho o C de P de 0. Bom, usando na minha condição de contorno, isso vai dar o quê? Delta de PI. Delta de PI. Né? O C de P de ordem 0 de T. É delta de PI. Então, esse delta de PI, aí eu aplico, né? Aí vai sobrar só P igual a I. Então, vai ficar com essa equação que tem aí. Né? Exponencial de I, onde tem P, agora vai ser igual a I, naquele somatório em P. Só ficou isso aí. Aí eu tenho uma equação simples de resolver. Né? Passo para o outro lado dt, divido por IH cortado, eu encontro C de N de 1. Certo? Então vai ficar menos I sobre H cortado, integral de 0 até T. Aí eu botei um T1 ali. Certo? Deu botar um T', porque é para não ficar T', T duas linhas, essas coisas, eu botei um T1. T1 é uma variável da minha integral. Certo? Então eu vou fazer a integral em T1 de 0 até T. Desse ômega de NI de T. Então eu encontrei a ordem primeira. Certo? Vamos calcular agora a ordem segunda. Bom, a ordem segunda, eu preciso resolver essa equação que tem aí. Sendo que o CP de 1 a gente acabamos de calcular. Está aí, né? Onde tem N, agora eu boto só um P. Né? Então, eu boto agora o meu C de P de 1. Então, o meu C de P de 1 que a gente acabamos de calcular, está aí. Aí, onde tem lá, eu vou substituir esse CP de I. Aí, mais uma vez, agora não tem mais o delta. Aí, eu tenho que fazer esse somatório. Né? Faltou o somatório, né? Faltou o somatório de P. Certo? Vou corrigir aqui. Faltou esse somatório aqui. Somatório. Corrigir. Somatório. Somatório. Beleza, agora sim. Né? Eu vou botar o C de P lá, aí quando eu colocar lá, eu tenho que ter o somatório. Faltou o somatório de P. Né? Faltou o somatório de P. Aí eu faço a integral, aí eu tenho esse somatório que tem. Tudo bem?
E assim, como eu falo, sucessivamente. Então, a gente só vai usar a teoria de perturbação de primeira ordem, porque é o que me interessa, porque ela vai dar diferente de zero. E a segunda ordem não vai fazer melhorar o nosso resultado, e a série ela não é convergente. Né? Ela não é convergente. Okay? Ela não é convergente. Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. Então, aí eu calculo todas as ordens, ordem 3, eu boto a ordem 2 lá, faço a integral, né? Aí beleza. Aí boto lá, calculo a ordem 3, todas as ordens que eu quiser fazer, a gente tem que estar aí. Muito bem. Então, a probabilidade de transição, agora eu tenho o φ de t, eu calculei o C de P, então eu sei que a ordem 0 dá o delta de PI, mais lambda de CP1, né, de ordem 1, de ordem 2, a ordem KS. Então, eu tenho todas as ordens que eu quiser calcular, substituo lá no meu coeficiente. Né? Esse é o nosso φ de t. Né? Nosso φ de t. Né? Aí, se eu quero calcular a probabilidade de transição, então, se eu calcular a minha probabilidade de transição, você veja, o estado inicial I, eu quero calcular a probabilidade de transição de I para o N. Então, quando eu multiplicar lá por φ de N, dá os meus delta da vida. Aí eu tenho aquele termo exponencial de uma fase. Quando eu fizer o quadrado, dá o módulo de C de N de T ao quadrado. Então, é exatamente essa série perturbativa que a gente calculou a ordem 1, a ordem 2, que a gente vai colocar aí para calcular a probabilidade de transição. Né? Então, a solução em primeira ordem. Então, se você quiser colocar a solução em primeira ordem, então o I é diferente de N, quer dizer, sofreu transição de I para o N, então, de tal forma que aquele primeiro termo é igual a zero. Então, a ordem de primeira ordem vai ficar lambda C de P de 1, C de N, né? No caso, C de N é de ordem 1 ao quadrado. Aí, quando eu multiplicar por lambda, lá na minha perturbação que tem aquele meu ômega chapéuzinho de operador, aí volta para o meu ômega normal. Aí saiu o chapéu que tem aí. Então, eu tenho essa integral exatamente lá da minha série perturbativa em ordem 1. Aí eu posso fazer ordem 2, excessivamente, mas não me interessa para a gente, no momento, teria um interesse de calcular a ordem superior, dependendo do tempo. Bom, então resolvemos o nosso problema de forma aproximada. Ela vai ser tão boa quando essa aproximação for pequena, então a aproximação, obviamente, tem que ser boa se essa minha perturbação for pequena. Se ela for da ordem do H0, então ela não é uma perturbação, portanto, ela não vai ser boa essa solução. Bom, então a aplicação, a gente fez isso na sexta-feira passada, vou aqui relembrar para a gente. A primeira dela é uma perturbação constante, então ela não depende do tempo. Meu ômega que está ali, para ter maior que zero, é uma função de R, então da posição ou do spin, ou qualquer outra coisa que você quiser. Então ela não depende do tempo, então o importante é que ela não depende do tempo. Então agora eu posso colocar lá na minha equação, quando eu botar lá no meu CNN de 1, então agora, como não depende de tempo, meu elemento matriz sai fora da integral. Aí, quando sair fora da integral, eu tenho essa integral aí da exponencial de I para resolver. Essa integral é simples, né? É só resolver, dar esse termo que está aí. Né? Quando eu levo ao quadrado, multiplico por lambda, aí eu tenho a minha taxa de transição. Minha probabilidade de transição, né, de sair do estado inicial I para o estado final IN. Então, tenho essa equação que está aí. Ok? Muito bem. Aí depois a gente fez a solução harmônica, que a gente vai fazer daqui a pouco. Certo? Agora aqui vamos analisar um pouco a equação, coisa que a gente não fez essa análise qualitativa dessa perturbação. Então, eu diria, até aqui a gente vimos na aula passada. Né? Então, a partir daqui a gente não fez essa análise, é essa análise que a gente vai completar essa aula de hoje. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos fazer o gráfico dessa minha probabilidade em função de ômega NI, certo? Que eu vou chamar de ômega só, para evitar. Lá na frente eu vou ter um outro ômega, mas aí eu não vou confundir. Eu estou chamando só de ômega
para ficar mais fácil você escutar ômega N e L, se quiser. Certo? O ômega da frequência de Bohr, certo? Frequência angular de Bohr. Então, o meu ômega que eu vou botar ali na minha expressão, esse é N menos EI. Aí eu vou traçar aquele gráfico. Aquele gráfico que está ali, olha, o gráfico de função de ômega tem essa linha pontilhada que tem ali, que é 1 sobre ômega 2. Então, significa que é uma função oscilatória, você está vendo ali, ó, seno ao quadrado de ômega t, com uma amplitude que vai diminuindo com o tempo. Que vai diminuindo com o tempo. Né? Então, a medida, aumentando com o ômega. Então, porque vai diminuindo com o ômega. O ômega vai aumentando, ela vai diminuindo. Então, ela é uma função oscilatória, cuja amplitude máxima é exatamente esses picos que tem aí. Então, ela oscila entre o máximo e zero. E vai diminuindo, para o lado direito e para o lado esquerdo. Quando ômega é igual a zero, o que é ômega igual a zero? É o que a gente chama de condição de ressonância, quando E de N é igual a E de I. Então, se os dois níveis forem iguais ou próximos um do outro, você tem esse pico aqui, que ela vai com T2. Você botar lá ômega igual a zero, vocês estão vendo ali ômega igual a zero, seno é aproximadamente igual a ômega T, né? Seno de ômega T é aproximadamente ômega T, quando T vai a zero. Aí aquele ômega ao quadrado cancela com ômega ao quadrado, tirei, eu fico com essa equação que eu tenho aí. Então, em T igual a zero, aquele pico que tem ali, ela vai a uma função com T ao quadrado. Aí, veja, esse pico que tem aí, tem que tomar um cuidado, que ela não pode ser um número maior que 1. Porque se for maior que 1, a probabilidade é maior que 1. Não pode. Né? Mas como o ômega, né, do meu elemento matemático, é um número pequeno, então ele tem que ser ele tem que ser tal que esse termo que está aí tem que ser um número menor que 1. Ok? Não pode ser maior que 1, porque a probabilidade não pode ser maior que 1. Então você já tem um limite aí que me limita o meu elemento de matriz com o tempo. Meu elemento de matriz com o tempo. Né? Se você pegar a largura, mais ou menos, onde ele se anula nos dois termos, esse termo é da ordem de 2π, né, essa largura que tem ali, de 2π sobre ômega. Né? Um módulo de ômega, porque o N pode ser maior ou menor. Então, em torno dessa região ômega igual a zero, eu tenho uma largura, né, o meu T, né, o meu T que está ali, é da ordem de 2π sobre ômega, que está ali, ó, ômega é 2π sobre ômega. Então, portanto, T é 2π sobre ômega. Sendo que o meu ômega é aquele termo que está ali, é N menos EI, dividido por H cortado. Então, fica esse termo aqui, ó, 2πH cortado, 2πH cortado, dividido pelo módulo de N menos EI. Se eu chamar T o meu ΔT, eu encontrei uma relação de incerteza, que não é bem uma incerteza, mas é uma relação de Heisenberg para o tempo e a energia. Esse ΔT, ela não é incerteza do tempo, porque o tempo, no formalismo da mecânica quântica, ela é uma variável, ela não é um operador. A energia é um operador. Então, a gente não pode chamar propriamente isso uma relação de incerteza de Heisenberg, como a gente tem da posição e momento. Então, isso é uma relação que me dá o ΔT, uma certa duração do tempo, que é o tempo, mais ou menos, onde a perturbação ela é apreciável, onde tem probabilidade, né? E esse termo que está ali, né, os outros termos, as probabilidades são menores. Então, significa o quê? Quando o ΔT ou T for muito grande, o ΔE é muito pequeno. O que significa? T muito grande significa fazer com que essa minha curva, né, essa minha curva que está ali, fique bem curta. E as outras partes fiquem desprezíveis em relação, né, ao nosso sistema. Certo? Então, ΔT tender ao infinito significa ΔE tender a zero. Então, T aí, no meu caso, não é incerteza, e sim o tempo de duração da minha perturbação. Certo? Então, esse T aí está relacionado com o tempo da duração da minha perturbação, quanto ela está atuando. Então, ela tem essa relação entre o tempo e a diferença de energia. Note que esse meu ΔE não é incerteza, sim a diferença de energia entre os dois níveis de energia que eu estou sofrendo transição entre I e N. Certo? Então, eu tenho essa famosa relação de Heisenberg para a energia e o tempo. Mais uma vez, isso não é princípio da incerteza, porque ΔT não é uma incerteza, certo? É um tempo de duração. No caso aí, a duração da minha perturbação. Muito bem. Então, vamos imaginar aqui que você veja que se você pegar e calcular essa área que está aí, né, entre ômega zero, entre menos 2π sobre T e mais 2π sobre T,
Note que a altura dela é T2. E a base dela é da ordem de 1 sobre T. Se eu multiplicar, quer dizer, se eu somar, né, integrar aquela região ali, isso vai dar uma coisa proporcional a T. Então, você está calculando a probabilidade de 1 sobre N, fazer com que ele vá, né, com T2. Né? Se você somar sobre todos os vários níveis, você vai calcular uma integral. E quando calcular a integral, a minha probabilidade vai ser linear com T. Então, vamos entender o que significa isso. Significa isso aqui. Um exemplo prático para a gente fazer é o somatório. Vou justificar. Então, imagine o átomo de hélio excitado. Aí você excita e bota os dois elétrons, como está lá, um spin para cima e um spin para baixo, no estado 2s. Certo? Então, eu tenho o estado fundamental, o primeiro estado fundamental é um S, né? Aí eu boto os dois no estado 2S, certo? Então, os dois elétrons ficam no estado 2S, certo? Aí você tem esses são os níveis de energia. Os dois podem ficar no estado S, aí pode ter um estado no estado S e no estado 2S, é um próximo estado, e o estado excitado 2S2, que tem energia maior. Então, inicialmente, ele está nesse estado, um estado para cima e um estado para baixo. Aí ele vai ser desexcitado, quer dizer, não é excitado, de-excitado, tem esse nome, né? Tem. Ele está no estado excitado, aí o que é que vai acontecer? Ele vai passar para o estado de menor energia. Sendo que ocorre nesse processo, que a gente vai estudar isso na outra semana, quando a gente estudar o átomo de hélio, um dos elétrons vai para o estado S e o outro elétron vai para o estado de energia livre. Então, no lugar do elétron, né, sofrer transição para o estado de baixo, né, o estado S, o outro vai para o estado de contínuo de energia. É um spin para baixo, um elétron tipo um estado se encontra no estado S e o outro no estado livre. O que é o estado livre? De energia contínua. Certo? Então, aí vai justificar exato quando ômega, né, é proximamente igual a zero. Significa o quê? Que meu estado inicial é I, é próximo do meu estado é de N, que é esse estado contínuo que eu vou ter aí. Então, no lugar de eu fazer essa transição, eu vou fazer um somatório sobre todos os estados, sobre todos os valores de N, de tal forma que a N é aproximadamente igual a I. Né? E é aproximadamente I. Então, aquela probabilidade que tinha lá, dependendo do tempo, é um número muito menor que 1, como a gente está mostrando por causa da minha perturbação. Então, ela tem que ser assim, não pode ser maior que 1. Então, é a minha probabilidade. Então, agora, no lugar de eu fazer a probabilidade de I até N, eu vou fazer de I para um conjunto de estado N. Então, para um conjunto de estado N. Então, eu vou representar dessa forma, a probabilidade de I, aí para esse conjunto de estado N. Então, eu vou somar agora sobre todos os estados N. Então, somado sobre todos os estados N, de tal forma que a N é aproximadamente igual a E de I. Certo? Então, aquela justificativa lá no meu átomo de hélio. Então, quando agora eu fizer isso, eu posso transformar essa soma de N numa integral, de tal forma que eu boto uma densidade de energia ali, ρ de N. E no lugar de ter uma soma, eu transformo numa integral. Certo? Então, agora o meu P de N, eu tenho essa integral. O meu lambda C de N de T, eu sei quanto vale. Então, vou substituir lá na minha integral. Então, a minha probabilidade, né, agora de sofrer essa transição para um conjunto de estado próximo do estado EI, é essa integral que eu tenho que fazer que está aí. Aí eu deixo o tempo, né, evoluir bem grande, de tal forma que eu tenho essa propriedade. Olha. Por que eu tenho que deixar o T muito grande? De tal forma que o ΔE seja muito pequeno, que está relacionado com a relação de incerteza. Então, eu deixo um tempo muito grande para o ΔE tender a zero. ΔE tender a zero significa N próximo de EI. Certo? Aí eu posso usar aqui essa propriedade de delta de Dirac. Então, quando T vai ao infinito, eu tenho essa propriedade aí de delta de Dirac, que está aquele seno ao quadrado, E de N menos E de I ao quadrado. Então, quando eu fizer o T tendendo ao infinito, o T muito grande, isso vai tender para essa delta de Dirac. Πt sobre 2H cortado, delta de N menos E de I. Quando eu substituir lá na minha equação, eu tenho essa equação que tem aí. Então, no lugar de eu ter uma função quadrática com o tempo, eu tenho uma função linear com o tempo. Né? Esse ômega de N de I ao quadrado e essa barrinha em cima é uma média que eu estou fazendo exatamente dentro daquele somatório, daquela integral que tem ali. Certo? Então, eu tenho que fazer, porque vários estados N é diferente do estado I. Então, eu tenho vários
vários elementos de matriz. Aí eu tenho que fazer uma média desses elementos. Exatamente esse barrinha que está lá em cima. Certo? E quando eu botar o delta de Dirac, o rho de EN vai dar rho de EI. Ou aproximadamente esse rho de EN, né? EN aproximadamente é de I. Então, agora sim, essa transição depende linearmente do tempo. E eu vou definir agora o que é exatamente conhecido como a regra de ouro de Fermi. Então, eu vou calcular não a probabilidade com o tempo, mas sim a taxa de transição por unidade de tempo, que isso vai ser importante para usar lá na equação, na fórmula de Einstein. Certo? Então, agora eu vou chamar da letra R. Alguns livros chamam de ômega, mas eu não vou chamar de ômega, que tem muito ômega. Tem ômega lá do Bohr, tem o ômega do elemento matriz, vou chamar de R. Então, agora é a derivada daquilo em relação ao tempo. Então, quando derivar em relação ao tempo, eu tenho essa equação que chama regra de ouro de Fermi. Então, essa é a regra de ouro de Fermi, ou, às vezes, você pode encontrar ela em função desse delta de N, ou a daquela forma que está lá em cima, ou a forma que tem aí embaixo. Quando ela estiver embaixo, está subentendido que eu tenho essa integral na densidade de estado. Certo? Então, são duas formas que você pode encontrar na literatura, e eu prefiro a equação do lado de cima, como está lá. Ok? Então, essa é a regra de ouro, e é isso que a gente vai fazer uso de sexta-feira para calcular isso do átomo de hidrogênio e calcular a taxa de transição, tempo, né, de decaimento do estado excitado do átomo de hidrogênio. Né? É isso que a gente vai usar depois. Bom, a outra perturbação que a gente fez as contas, é a perturbação harmônica. Então, aqui está o meu elemento matriz sai para fora, mas sendo que agora eu tenho um seno de ômega t. Então, o meu seno de ômega t fica naquela equação que está ali. Okay? Aí eu faço essa integral. Então, essa integral eu sei fazer, que a gente fez na aula passada. Né? Aí eu multiplico por lambda e elevo ao quadrado. Aí, quando elevo ao quadrado, eu tenho essa função que tenho aí. Onde esse f é essa função, sendo de xt sobre 2 dividido por x. Ômega mais é ômega ni mais ômega, que é lá da minha perturbação, e o ômega menos é o menos que tem aí. Então, eu tenho essa expressão completa que tem aí. Ok? Bom, eu posso agora analisar o meu sistema nas condições de ressonância. Então, agora, minhas condições de ressonância é quando o ômega foi exatamente igual ao ômega ni. Pode ser mais ou pode ser menos. Quando é menos, é porque ele absorveu. Quando é mais, é que ele emitiu. Então, eu tenho as duas situações de absorção e de emissão. Certo? Bom, quando ele for absorvido, ômega menos é igual a zero. Então, significa que o E de N, ele absorveu uma energia, passou para o estado excitado, ganhou o quanto de H ômega. Então, esse é o que a gente chama de absorção. E a outra de emissão. O estado inicial está lá em cima e ele passa para o estado para baixo. É quando o ômega mais, né, que é o ômega mais, igual a zero. Aí eu tenho exatamente o EN, que é o estado final, é menor do que o estado final. Opa! E aí você pode, todos os cálculos que a gente fez, nas condições de ressonância, aquele termo em vermelho é o termo oscilatório. Então, quando botar, né, ômega mais, ômega igual a ômega mais, ômega menos, aquele termo vai embora. E aí vai prevalecer. Ali é um ômega mais, um ômega menos. Ômega menos. Ômega menos. E quando você colocar lá, ou vai ficar um ou vai ficar o outro quando estiver na ressonância. De tal forma que a regra de Fermi agora aplicada para absorção e emissão no meu sistema. Okay? Muito bem. Então, vou parar por aqui, porque já deu 17 horas. Eu prometi dar só 1 hora para não cansar a beleza de vocês. Né? Teria mais coisas aí, mais 3 painéis, mas vou parar por aqui. Ok? Aí, na sexta-feira, a gente termina, né, na sexta-feira, o nosso capítulo.